Eu vou falar agora do Elisandro Fachin, de 42 anos, foi encontrado morto dentro de casa, aconteceu em Colombo. E aí, gente, a principal suspeita deste assassinato, ou do mando deste assassinato, é a ex-mulher dele. A mulher que aparece na tela é a Karina Santos. Preste atenção porque nós temos imagens do dia do crime. A Karina aparece indo para a casa dela. Olha isso. Momentos depois, 2 suspeitos vão para a casa do casal. Eles aparecem entrando nesta casa e acabam tirando a vida do Elisandro. O grande problema é que a família do Elisandro e até a filha da Karina, menina de 11 anos, desconfiam dela. Vamos ver a matéria? Uma briga de casal terminou em morte na rua Paulo Milani, na Vila Liberdade, em Colombo. Elisandro Fachin, de 42 anos, foi encontrado morto dentro de casa. Pela quantidade de sangue, a polícia suspeita de golpes de faca. Aparentemente parece ser arma branca, né? A gente até não achou cápsulas ali, mas assim, não dá pra gente afirmar também que pode ter sido revólver ou alguma outra situação. Tem-se uma suspeita da ex-esposa, inclusive ela foi encaminhada até pelo pessoal da Polícia Civil, foi encaminhada até a delegacia lá para prestar esclarecimentos, mas não se tem uma certeza ainda que ela tem algum tipo de envolvimento na situação. A principal suspeita do assassinato é Karina Santos, ex-mulher de Elisandro. Se não fosse a polícia militar, ela teria sido linchada pela população. De repente alguém comentou que ela estaria envolvida e acabou inflamando outras pessoas e acabaram tentando aí até retirar ela da viatura ali da Polícia Civil. Mas a gente acabou contendo o pessoal, os ânimos se acalmaram e agora está bem tranquila a situação. Karina e Elisandro já estavam separados há um tempo, mas moravam juntos. Dividiam a mesma casa com as filhas, uma de 11 e outra de 12 anos. É aquela casa ali que a gente percebe que o portão está aberto. Quem encontrou o corpo foi a mãe do Elisandro. Ela veio até a casa, a Karina já não estava mais ali e ela encontrou o corpo todo ensanguentado e no chão, na poça de sangue, havia marcas de chinelo, um chinelo pequeno. E é por isso que levantou-se a suspeita de que foi a Karina a assassina. A irmã de Elisandro não tem dúvidas de que Karina matou ou mandou matar o irmão. Todo mundo sabia que ela falava que ia mandar matar ele. Tanto larga as filhas sozinha, saía com outros caras. A vila inteira sabe, se perguntar na vila toda, todo mundo tá, as amigas aqui, ó, dele, nós. Chega a perguntar, ela mesmo falava. Saía com os caras, tava nem aí, falou que ia mandar matar ele. Pra mim, pra minha família, ninguém tem dúvida que foi ela que mandou matar. Uma das filhas também acusa a mãe pela morte do pai. Filha de 11 anos que tá com a minha mãe no hospital, falou, tia, minha mãe falou que ia mandar matar meu pai. Eu odeio a minha mãe, tia, eu odeio ela. Ela mandou matar meu pai, vê se pode, uma criança de 11 anos. De 11 anos falar um negócio desse? Segundo Ivonete, a ex-cunhada, costumava sair com outros homens e deixava as filhas com Elisandro. Ela comia na casa dele, morava na casa dele, só saía à noite para namorar. Dormia fora, ficava uma semana fora de casa e as filhas sozinhas em casa. Meu irmão, eles tinham que deixar de ir no serviço para poder ficar com elas. Porque ela saía de casa e, ó, nem tinha para as crianças. Karina foi encaminhada pela Polícia Civil à delegacia do Alto Maracanã para prestar esclarecimentos. Ela nega a autoria do crime. Imagens de câmeras de segurança da rua podem ajudar na elucidação. Bom, a gente está em cima desse caso. Agora veja uma outra história. Por favor, Lucas Rocha, vem para cá. Quanta sujeira há nesse mundo, hein, Lucas Rocha? Porque eu acabei de mostrar a história de uma mulher sendo acusada de tirar a vida do marido. Agora tem uma outra questão. Você vai se recordar daquela mulher que deu 2 tiros no ex-companheiro e disse que foi legítima defesa. Não é que investigando tudo isso nós descobrimos que ela no passado também tinha algumas atitudes suspeitas, Lucas? Tinha muitas atitudes suspeitas de acordo com estas acusações, Passaia. Pois é, trata-se da Daiane. Ela atirou contra o próprio ex-companheiro na semana passada lá no bairro Tatuquara. Ele, Wellington. De acordo com a versão apresentada por ela, o Wellington teria invadido a casa e estava ameaçando quando então ela, para se defender, disparou algumas vezes contra ele. Mas a assistência de acusação, o caso ainda nem virou processo ainda, né? Mas a advogada que defende o Wellington e a família
do Wellington, eles estão dizendo que a história não é bem assim como ela está pintando, como a Daiane está pintando. Portanto, nós fomos atrás e conseguimos diversas coisas, áudios, documentos, vídeos que mostram que realmente a Daiane também não era uma pessoa toda calma, digamos assim. Nós fomos até a casa lá no Tatuquara, observamos toda a vizinhança, conversamos com familiares do Wellington agora. A mãe do Wellington veio, a dona Rosilda, ela veio de Telêmaco Borba apenas para atender o filho que está neste momento internado em estado grave no Hospital do Trabalhador. Ele corre risco de morte, ele já passou por 3 cirurgias, está em coma induzido e respira por aparelhos. E ela está ali acompanhando toda a situação do filho. E a gente também conversou com ela e vamos trazer então essa matéria completa com todos estes detalhes, com vários arquivos que nos foram enviados aqui. Tem alguns arquivos até, Passaia e amigos, que a gente não pode mostrar tudo. São arquivos assustadores, que ela, Daiane, teria gravado, por exemplo, vídeos íntimos do casal. Ela gravou e mandou para a própria mãe dele. Como é que então, é? São vídeos, é um vídeo muito assustador. Pois é, Passaia. Ela mandou para a sogra. Cara, e assusta de verdade. Mandou para a sogra? Mandou para a sogra. E tem a voz dela nesse vídeo? Mandou. Tem a voz dela? Tem a voz dela. E o que ela está fazendo nesse Tem. vídeo? Ih, rapaz, aí você me pega, porque é difícil de descrever, porque ela está fazendo várias coisas com ele ali. Ele está numa posição, digamos assim, ingrata. Aham. Eu acho difícil dizer, Passaia. Ok, vamos fazer o seguinte, você encontre as suas palavras para falar do que ele está fazendo, nós vamos assistir a reportagem agora, e depois o Lucas Rocha vai trazer alguns áudios também que podem comprometer a mulher, e uma carta que ela teria escrito, que eu quero que o Lucas Rocha traga para a gente, tá, Lucas? Eu quero que você traga pelo menos os principais pontos dessa carta. Mas veja bem, a coisa começa a esquentar, hein? A coisa começa a ficar muito quente. A mulher já tinha ameaçado o cara também. Vamos assistir a reportagem primeiro, Luquinha? Vamos lá, vamos assistir a matéria na íntegra. A mãe de Wellington dos Santos Pedroso, de 24 anos, fez revelações sobre o perfil de Daiane Maria da Silva, de 28, acusada de atirar 3 vezes contra o ex-companheiro. Ela alega que agiu em legítima defesa, mas a ex-sogra afirma que a pessoa mais violenta na relação sempre foi Daiane. Eu estava falando com ele por áudio e ela chamava ele de narizudo, batia assim na cara dele, sabe? Só desfazendo ele, na minha frente. Você chegou a ver em alguma ligação de vídeo? Sim, cheguei a ver. Ela bateu nele? Batia, até que ele aparecia assim, um dia ele apareceu com o rosto tudo assim cortado, eu perguntei, o que é isso, Wellington? Ele respondeu para mim, mãe, é pipa, foi linha de pipa. O dia que eu vim buscar ele, ele foi todo roxo, marcado, parece que de arranhão, mordida pro corpo. Rosilda nos apresentou diversos áudios enviados por WhatsApp pela ex-nora para ela. Você nunca ajudou, agora a senhora vai querer ajudar, nunca mandou uma cueca pro piá? Sai, azar! Cuida da tua vida, cuida do teu macho aí, que do meu macho cuido eu. Em um dos áudios, Daiane reclama que não sabia onde estava o Wellington e afirma que vai bater nele na frente de outras pessoas. Não, a gente não brigou, ele saiu cedo pra trabalhar, tava tudo numa boa, daí ele não veio mais embora. Mas ele tá fazendo isso até eu dar uma loqueada e subir ali, descobrindo que ele tá aí, arrebentar ele de bordoar na frente dos outros. Eu duvido que ele não vai embora. Eu tô muito calminha nesse último dia, isso que ele tá abusando. Daiane chegou a enviar vídeos íntimos do casal, gravados por ela, para a sogra. Vai, amor. Vai! Nem vou gravar. Na minha opinião, como mãe, ele apanhava. Não que eu esteja defendendo, porque é meu filho, mas ele apanhava dela. Porque nem celular ele tinha para falar comigo, sabe? Que nem dessa última vez que ela foi buscar ele, eu nunca mais falei com ele, porque ela não deixava. Em junho de 2020, Daiane registrou 3 boletins contra o Wellington. Em uma das ocorrências, afirmava que o rapaz teria disparado 2 vezes contra ela. Mas a mãe dele
tem uma versão diferente. Ela me ligou na madrugada que tinha brigado com ele e daí ela falou assim: Dona Rosilda, seu filho tem acho que tem Deus no coração, tem Deus com ele, porque eu dei 2 tiros nele e não acertei nenhum. E ele acabou de ser preso. Pouco tempo depois, Daiane desmentiu o BO e disse para a psicóloga que os tiros teriam vindo de um terreno baldio. A própria instrução daquele processo nos mostra que a dona Rosilda fala a verdade, né? Que muito embora no início tenha se dito que foi o Wellington que efetuou os disparos, mas a própria autora desse fato agora, Daiane, na sequência ela já desmente tudo, né? Inclusive, acho que foi encaminhado aqui para a equipe também um relatório, um estudo social, a psicóloga, né? Em que a própria Daiane relata que vai procurar um tratamento médico por conta do alcoolismo e por conta de toda a situação na qual ela envolveu o Wellington, né? Então, apesar daquele início de processo apontar para que a autoria da violência tenha sido do Wellington, a sequência mostra que não, na verdade foi o contrário. Para a advogada de Wellington, Daiane exercia uma posição de autoridade na relação. Ela exercia uma posição de superioridade no relacionamento, né? E impedia que ele tivesse contato com os familiares, porque ela não queria que ele retornasse, que ficasse ali. Então, era uma relação de subordinação, praticamente, né, nesses termos. A Daiane tinha autoridade sobre o Wellington. Daiane afirma que Wellington invadiu a casa dela na madrugada da última quarta-feira e estaria a ameaçando quando ela resolveu atirar. Por se tratar da casa dele, ele não se trata de uma invasão, né? Em primeiro ponto. Nós recebemos, na data de ontem, a informação de que ele foi baleado pelas costas. Ou seja, aí a gente já consegue descaracterizar juridicamente uma legítima defesa, né? Porque houve excesso. Se foi baleado pelas costas, com certeza ela não usou dos meios moderados para repelir a possível agressão, possível injusta agressão dele. Daiane já tem outra passagem pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado em 2019, Daiane estaria ameaçando a própria prima com uma faca. Wellington já foi preso 2 vezes. A segunda foi por causa das brigas com Daiane. A primeira foi por roubo seguido de agressão corporal grave. Ele continua internado no Hospital do Trabalhador e corre risco de morte. Ele passou por 3 cirurgias, ele levou 3 tiros nas costas, um pegou na coluna, pegou no tórax dele, e ele tiraram um aparelho dele, ele continua entubado, que estão tirando aos pouquinhos para ver a reação dele. E daí, só que ele ainda corre risco de vida. Nesse momento, Passaia e amigos, a discussão é a seguinte com relação ao fato da semana passada. Legítima defesa ou não? Teve excesso ou não? Foi de fato uma invasão à residência por parte do Wellington? Todas essas perguntas, quem tenta responder agora durante o inquérito policial é a delegada Camila Seconello. Eu tenho o prazer de estar aqui ao lado, ela me recebeu aqui na divisão de homicídios. Doutora, eu tenho mais áudios ainda para apresentar. Todo esse material já chegou ao teu poder? Como é que você conseguiu analisar? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Boa tarde, doutora. Obrigado por nos receber. Boa tarde, Passaia. Boa tarde, eu doutora. tomei conhecimento de algumas coisas desse material de maneira informal através da defesa do Wellington. Porém, a defesa ainda não me apresentou formalmente esse material, né? A princípio, a defesa vai apresentar ainda hoje um dossiê com gravações e outras provas que, segundo a defesa do Wellington, são necessárias para que comprove que a Daiane era agressiva com o Wellington. Você me pergunta a respeito da legítima defesa ou não, né? Desde o começo, antes de eu dizer se era ou não legítima defesa, eu preferi esperar, né? Pode ser que seja uma legítima defesa, pode ser que não. Esperar as demais provas que estão sendo trazidas para dentro do processo. Vamos ouvir testemunhas importantes hoje. E também esperar o laudo de necropsia, para ver a quantidade de tiros que foram disparados e as regiões onde os tiros foram disparados. Então, nesse primeiro momento, a gente está apenas colhendo as informações
traçando o perfil dessas duas pessoas para a gente conseguir concluir, então, se foi uma legítima defesa, se foi um excesso de legítima defesa, se foi uma tentativa de homicídio, algo que já estava programado, né, a Daiane tinha programado já fazer. Então, é muito cedo para eu conseguir dizer isso neste momento. Esse laudo da necropsia que a doutora falou é muito importante, eu vou tentar explicar por quê. E digamos o seguinte, que a Daiane tenha acertado o Wellington nas costas, 2 ou 3 vezes nas costas. Já fica difícil de comprovar a legítima defesa, porque acertou na região das costas esse homem. E há também a possibilidade do excesso ou não, porque talvez um disparo já fosse suficiente para cessar aquela injusta agressão naquele momento. Tudo isso é um material que está sendo analisado pela doutora. Antes da gente continuar a conversa aqui, eu tenho mais áudios para apresentar para o nosso telespectador e para a doutora também. Eu queria ouvir o primeiro. Nestes 2 áudios que nós juntamos em um trecho apenas, a Daiane se refere ao Wellington nitidamente com um tom de autoridade, dizendo que vai bater nele se ele não aparecer. Vamos ouvir esse áudio. Não, a gente não brigou, ele saiu cedo para trabalhar, tava tudo numa boa, daí ele não veio mais embora. Mas ele tá fazendo isso até eu dar uma loqueada e subir ali, descobrindo que ele tá aí, arrebentar ele de bordoar na frente dos outros. Eu duvido que ele não venha embora. Eu tô muito calminha nesses últimos dias, por isso que ele tá abusando. Ele não aprende, dona Rosilda. E eu meti a mão na lata dele mesmo, e se merecer eu vou meter a mão na lata dele de novo. Que ele só funciona assim. Além disso, nós também tivemos acesso a trechos em que há uma disputa entre a mãe de Wellington e também a Daiane com relação ao advogado que vai defender o Wellington lá no primeiro caso com relação a junho de 2020, quando ele foi preso naquela oportunidade por tentativa de feminicídio, depois de boletins de ocorrência registrados pela própria Daiane. Então, para vocês entenderem bem, a Daiane reclamava que ele tinha tentado matar ela, mas depois ela voltou atrás e já estava bancando o advogado para tirar ele da cadeia e disputava essa posição com a sogra. Vamos ouvir. Então, dona Rosilda, mais uma. Vamos fazer o seguinte. Como o Elton falou que ele só tem ele por mim, certo? Eu vou tirar a queixa contra ele. Eu vou pegar um advogado e vou mandar ele lá amanhã para conversar com ele. Daí ele escolhe se ele quer pegar o advogado que vocês vão contratar ou o advogado que eu quero contratar. O advogado que eu contratar, vou pedir para retirar a queixa e para colocar a tornozeleira dele no endereço da minha casa de novo. E se ele quiser o meu advogado, daí ele que escolhe. Eu, se fosse vocês, já nem perdia tempo, porque com certeza ele vai assinar o advogado que eu pedi para ir lá. E mais uma coisa, eu não tô pedindo R$1, nem pra senhora, nem para amigo dele, nem pra família dele. Eu tô gastando do meu dinheiro, que eu sou mulher para correr atrás, conseguir o meu dinheiro para pagar um advogado e mandar o que for preciso para ele. O que ele precisar, eu vou mandar. Eu não tô pedindo ajuda de vocês e jamais vou pedir. Ele pode ter certeza que eu sou mulher de bancar meu marido lá dentro e advogado para ele. Ela segue falando também com a sogra, ou a ex-sogra neste momento, a Rosilda, e em certo momento diz que se a sogra quiser confusão, ela vai encontrar. Se isso era em tom de ameaça ou não, a gente não sabe. Vamos ouvir. Tá bom, dona Rosilda, na hora que ele sair, vocês pegam e vêm na minha casa atrás dele e ver se ele quer ir ou não, porque ele já é maior e vacinado. Só que daí, se vocês quiserem arrumar problema, vocês vão arrumar, me desculpe. Não só comigo, com ele, né? E dentre outras coisas, vê o que vocês fazem. Eu não tenho medo de vocês estarem me ameaçando, não tenho, da mesma maneira que a senhora é mulher, eu também sou. E pode ter certeza que do mesmo jeito que eu coloquei ele lá dentro, ele vai sair. Tá? Agora vê o que a senhora faz. Só que ele não quer nem saber de vocês. A hora que ele sair, ele vai vir atrás de mim. Ele vai vir, porque eu sou a mulher que ele ama. A outra, nós vamos ter um filho. Tá? Se deixa só pra senhora ficar ciente. Tá? Imagina a hora que ele ficar sabendo disso. Tá? Eu nunca segurei ele. Ele ficou porque ele quis, porque ele gostava de mim. Pois bem, vamos voltar então com a Camila Seconello, a delegada aqui responsável pelo caso. Desta bronca lá de 2020, para vocês entenderem bem, né? Ela primeiro disse que ele tinha atirado contra ela, ele foi preso, né? Além de outras ameaças com faca, mas ele foi preso também por ter disparado contra ela. Depois, ela volta atrás, diz que estes, no processo judicial, ela diz que esses disparos teriam vindo de um terreno baldio e não dele. Para a mãe do Wellington, a Rosilda, ela assume que ela tinha atirado contra ele. Vamos entender bem, doutora, o que dessa bronca lá de 2020 pode influenciar agora nessa atual bronca de agora?
Isso pode fazer diferença? Se ela fez acusações falsas lá, agora, o que precisa ser entendido, ficar bem claro nesse inquérito policial? Por favor, doutora. Certo. Claro que cada processo, cada inquérito é um inquérito, cada denúncia que ela fez dessas gerou um inquérito e é um caso separado. Porém, é importante para o nosso inquérito aqui a gente conseguir traçar um perfil da Daiane. Porque a gente tem agora nos autos a versão da Daiane, não temos a do Wellington. Ela alega, então, que ele entra dentro da casa, ela se sente ameaçada e efetua disparos. Porém, é muito importante para a gente saber o perfil da Daiane para verificar se realmente foi uma legítima defesa, se era algo que ela poderia ter planejado ou não, se ela foi surpreendida e os disparos foi o único meio que ela encontrou para conseguir salvar sua própria vida. Então, é sim importante a gente ter acesso a todos esses outros inquéritos para a gente traçar até um perfil da pessoa que está vindo aqui prestar o seu depoimento. Perfeitamente. Doutora, nós temos aqui, a doutora vai ver a mesma imagem comigo, você vai estar vendo essa imagem. É uma carta. Essa carta, pode colocar na tela, produção, ela foi enviada pela Daiane ao Wellington. E ali ela começa: boa tarde, Wellington, estou pedindo para o doutor conversar com você para saber se você quer que eu contrate ele, o advogado, né, no seu caso. Entre outras coisas, ela fala que vai fazer um BO, enfim, relatando das situações que eles passaram. Ela também diz que está grávida, e isso ela falou até em outro áudio que a gente já mostrou aqui para a própria sogra. Aqui ela afirma que está grávida, mas ela não estava grávida, né? Isso acabou não se comprovando na sequência dos fatos. E ali ela também comenta no fim já da carta, no final já da carta, que, lembro bem, essa carta foi enviada por ela enquanto ele estava preso, supostamente por uma tentativa de feminicídio contra ela. Tá? Daí ela mandou essa carta aqui. E na carta ela diz que ama ele, né? Te amo e estou te esperando com o nosso baby na barriga. Não vou te abandonar nunca. Desculpe a letra, estou muito nervosa. E aí ainda fala outras coisas ali. Saudades do meu amor, meu branquelo lindo. Tá. Doutora, essa carta, ela mostra um pouco, já que a gente estava falando desse perfil, eu aproveitei o gancho para a gente, ela mostra um pouco do perfil do casal, não mostra? Dá para entender em que contexto eles viviam, sim, levando em consideração que ele estava preso durante, enquanto essa carta foi escrita e tudo mais. Dá para entender, não é verdade, doutora? Sim, ela alegou no interrogatório dela que ela fez essa carta, primeiro ela disse que fez essa carta por amor. Mas quando questionada, em algum momento ali da carta, ela fala que ele não efetuou os disparos, né? Ela dá a entender que ela mentiu a respeito desses disparos. Ela manda essa carta para ele, dizendo que mentiu sobre os disparos. Mas quando eu questionei novamente, que é uma carta que ela envia para ele, né? Parece uma coisa pessoal entre ela e ele, não algo para ser usado exclusivamente num processo. Dela responde que ela foi forçada, que um amigo dele chegou na casa dele e falou para ela fazer uma carta para ela poder livrar ele da cadeia, e ela fez isso se sentindo um pouco coagida e também por amor. É a versão dela sobre os fatos. O que a gente conseguiu ver até agora, né, nesses dias de investigação, é que o casal vivia em eterno conflito. Então, a gente já tem testemunhas que dizem que as agressões elas eram mútuas. Então, que a confusão ela era mútua. Agora, o que a gente precisa é encontrar alguma testemunha, né, que a gente acha que hoje vai conseguir isso, uma testemunha que tenha ouvido o que aconteceu no dia, para ver realmente se ela já estava esperando ele vir e daí já pegou a arma um dia antes para efetuar os disparos, ou se foi uma coisa que ela fez no ímpeto para conseguir se defender. E a quantidade de tiros, como você dizia, também é importante. Lógico que no momento que você se defende, você está nervoso, às vezes você acha que deu um tiro e deu 5, 6, porque você vive um momento de nervosismo. Mas a gente analisa a quantidade de tiros, analisa a posição dos tiros, né? Se ela continua atirando muito após ele virar de costas, esse tipo de coisa vai ser analisado quando a gente tiver em mãos o laudo de necropsia do ML. Tem mais testemunha importante para falar ainda no caso, né, doutora? Sim, tem mais testemunhas, né? Desculpa, o laudo do ML não, o laudo do hospital. Tem mais testemunhas, sim. A gente aguarda hoje testemunhas importantes, amanhã testemunhas importantes, e principalmente a gente aguarda que o Wellington melhore e possa vir prestar declaração aqui, porque no momento a gente tem apenas a versão dela. Perfeitamente. Está aqui a competentíssima delegada Camila Seconello. Muito obrigado por conversar conosco, doutora. Passaia, eu quero voltar a você e eu vou ficar devendo para o nosso telespectador o tal do vídeo, rapaz, porque a gente não tem como mostrar o vídeo na íntegra. Não dá, o horário não permite, eu vou te facilitar é o contexto aqui, do Lucas. programa.
Rapaz do céu, de deixar o cabelo em pé, Passaia. Eu te facilito a coisa, é o seguinte, vamos resumir tudo. Esta mulher fez alguns vídeos íntimos do casal, ok? E este homem, nesse vídeo íntimo, estava numa posição humilhante. Tem muita gente que gosta desse tipo de sadomasoquismo. Até aí, eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que seja respeitado. O que acontece de cruel, na minha opinião? Essa mulher filmou o marido dela numa posição bastante humilhante, sexualmente falando, e mandou para a sogra, ou seja, para a mãe deste rapaz. Se nós tentarmos fazer uma comparação, é como se você, mulher, fosse filmada também numa posição bastante humilhante, e aí o teu companheiro pega e manda o vídeo para o teu pai. Olha o que eu faço com a tua filha, essa bababá. Como é que você sentiria diante do seu pai? Não seria vergonhoso para você? Eu acredito que seria muito, isso não se faz, isso é reprovável. O homem que faz isso merece cadeia. Agora eu estou falando da mulher, foi o que ela fez, gravou o cara e mandou para a mãe do cara. Então foi uma atitude bastante vergonhosa, na minha opinião. E veja bem, para fechar esse assunto, quando nós pegamos essa notícia, eu tinha feito um levantamento desse rapaz, ele não é flor que se tira também, né? Ele tem passagem por roubo no passado e outras questões. É um cara que sim, na rua era brigão, entende? Então ele não é um santo, ele tem outras broncas por aí. E eu disse desde o começo, não passo a mão na cabeça do rapaz. Só que sem saber do histórico dessa mulher ainda, eu disse que ela era uma vítima nessa história. E, gente, diante de todos esses fatos, posso falar uma coisa para vocês? Eu estou com a doutora Camila Seconello. Vamos esperar o desenrolar disso tudo, vamos pegar as outras testemunhas para saber se, por um acaso, esse amor não é muito mais bandido do que nós imaginávamos, como disse o Emerson Cordeiro aqui. Pode ser que amanhã ou depois os dois estejam juntos ainda, porque eles já haviam terminado esse relacionamento e voltaram aos tapas e beijos, não mais de uma vez. O que vai acontecer a partir de agora? Eu só sei que o homem no passado errou e errou feio, não passa a mão na cabeça, e eu consegui áudios e provas mostrando que a mulher também é briguenta e gosta de uma confusão. Porque a mulher não brigou apenas com o companheiro. Ela tem passagem, o boletim de ocorrência, por ter ameaçado uma vizinha com uma faca na mão. É da briga. Faca na mão, vai lá para cima da vizinha, saiu correndo e foi na delegacia. Ó, quase morri por causa da dita cuja ali. Fica tranquilo que a gente vai desenrolar essa história.